Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então podemos nos assentar, vamos abrir os nossos oráculos, a palavra do Senhor. Aleluia! Em Gênesis 3:24, povo abençoado, vamos falar um pouquinho da ressurreição. A ressurreição que nos trouxe esperança. Esse é o título da nossa ministração. A ressurreição que nos trouxe esperança. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 3, no versículo 24. Aleluia. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Aleluia. O que nós podemos entender aqui é que o caminho foi fechado para nós. O caminho da árvore da vida foi fechado. Quando Adão era puro, quando Adão era santo, quando Adão tinha comunhão com o Senhor, o que fazia com que aquela comunhão com o Senhor durasse há muitos e muitos, nós não sabemos quantos anos Adão passou em comunhão com o Pai antes dele cair, mas o que nós sabemos é que naquela comunhão, se ele tivesse obediência, ele estaria vivendo. Aleluia! Se ele tivesse obediência, ele estaria vivendo, porque quando Enoque foi arrebatado, ele mostrou para Adão que era possível andar em obediência aos caminhos do Senhor, porque ele andou 300 anos, mas Adão ele não conseguiu, porque o pecado dominou totalmente as suas faculdades mentais. O que nós sabemos que totalmente ele deu ouvidos à sua mulher, ele deu ouvidos à sua mulher ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde nos gerou morte, aonde nos gerou uma união entre o homem e o pecado, se tornando um só. O pecado e o homem se tornou um só. Por isso que nós somos vestidos nessa natureza de carne, mas pela graça do nosso Senhor Jesus, ele trouxe o Espírito Santo, e assim o Espírito Santo atua dentro de nós, quando de fato nos alimentamos essa natureza divina que atua dentro de nós. Mas quando nós olhamos o caminho da árvore da vida, significa que todo aquele que segue os passos de Adão, todo aquele que vive a vida de Adão e não busca se arrepender, ele está na morte. Todo aquele que vive no pecado da desobediência, na incredulidade, na fofoca, na mentira, na rebelião, no engano, na trapaça, ele continua na morte. Porque o inferno é garantia para todo aquele que não recebe o Senhor Jesus, mas o inferno, a condenação é garantida sobre aqueles que vivem na vida de Adão, porque Adão foi expulso da árvore da vida. Então totalmente Deus trouxe juízo para o homem, e então Deus teve misericórdia do homem e estabeleceu um plano de redenção para o homem, de trazer Cristo Jesus, o seu Filho, para despir da sua glória e vir em humildade para nos trazer a redenção. Aleluia. Aleluia! Para que só assim ele se tornasse um modelo perfeito para nós seguirmos. E quando nós encontrarmos Jesus, nós encontraremos a verdadeira vida, porque totalmente o caminho que estava fechado, a missão dele foi sucedida ao ponto de abrir este caminho. E este caminho está aberto, povo abençoado, a cada um de nós. O caminho da árvore da vida. Essa escolha está nas suas mãos, a oportunidade. Não deixe escorregar pelos seus dedos. Não deixe escapar isso das suas mãos, porque é uma oportunidade que Deus enviou o seu Filho para correr riscos aqui na terra, porque a todo momento ele estava aqui nessa terra de sujeira, mas a sua missão era uma missão difícil, porque ele enfrentou todos os testes aqui na terra, todos, povo abençoado. Ele viveu uma vida sacrificial e focado somente no Pai, focado somente nele, no Pai, porque se ele descontrasse para ele, se ele se desconcentrasse para olhar para o mundo, ele já tinha perdido a missão. Se naquele deserto onde ele foi testado pelo Satanás, se ele tivesse ali errado 1 milímetro, ele tinha perdido a missão, e nós estaríamos prejudicados, porque nós não tínhamos a redenção ainda, porque ele não cumpriu a missão. Aleluia! Glória a Deus. Mas naquele momento, em união, em comunhão com o Pai, onde ele se retirava em oração, onde ele tinha aquele objetivo de nos trazer a vida eterna, foi para chegar lá na cruz e abrir este caminho que estava fechado em Gênesis 24. E agora nós temos a esperança além dos túmulos, a esperança de acreditar que nós finalizarmos a nossa vida aqui, nós entraremos na outra vida. E nós sabemos que a eternidade pode começar a cada um de nós.
nós. A eternidade pode cear cada um de nós. Cada um de nós não sabemos nem o dia nem a hora da nossa morte. Mas você está pronto para este dia? Você está pronto de sair desta vida e entrar no céu? Porque o que aumenta a nossa esperança dentro de nós é o nosso esforço. Será que nós estamos se esforçando ao máximo de vencer o pecado em nossa vida? Será que nós estamos esforçando ao máximo de vencer todas as barreiras que nos impedem de ter comunhão com Deus? Aleluia! Então o esforço vai determinar a nossa salvação. O esforço vai determinar o destino em que nós temos que trilhar e olhar para Jesus e focar somente nele. Porque quando nós olhamos nele, nós encontramos a esperança. Quando nós olhamos nele, nós encontramos a ressurreição. E a ressurreição ela é prometida, ou seja, nós temos que lutar por ela. Porque não é fácil, estamos nessa natureza carnal. Porque quando nós recebemos Cristo, não é, naquela oração de arrependimento, é aí que o processo da sua salvação se inicia. É aí que os livros são escritos sobre a sua vida. Não pense que quando você estava lá no mundo, na ignorância dos bares, na cachaça, na prostituição, você estava na ignorância e você já estava na condenação. Porque todos aqueles que vivem na carnalidade de Adão estão condenados. Mas quando você conhece Cristo de verdade, a luz ilumina o seu ser, revela o seu ser para o novo nascimento. Então os livros começam a ser escritos, a história da sua vida, a sua vida cristã. Como nós temos levado a nossa vida cristã, povo abençoado? É o momento de fazermos auditoria espiritual em nossas vidas muito sérias, porque o Senhor Jesus vai arrebatar pessoas sérias. Ele vai arrebatar pessoas que verdadeiramente querem a salvação e pessoas dedicadas a Ele, ou seja, santidade, justiça, arrependimento. O arrebatamento vai levar pessoas físicas para o céu, e quem não crê no arrebatamento está totalmente morto espiritualmente, porque o arrebatamento, quem crê no arrebatamento, quem crê no Senhor Jesus, quem crê no arrebatamento acredita no poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Porque se Deus abriu o mar vermelho, se Deus trouxe a salvação para nós, então Deus pode nos arrebatar. Mas para isso Ele está só nos esperando, para que nós se esforçamos além do mais, para que nós chegamos no nível em que o Senhor deseja, que cada um de nós tem um nível em que o Senhor quer que nós alcance e que nós chegue. Cada um de nós, Deus é muito justo, então somente o esforço é que vai determinar a nossa salvação. Em busca desse nível de santidade, desse nível de justiça, desse nível de arrependimento em que nós temos que abraçar e evoluirmos em santidade. Porque da mesma forma que o pecado evolui na vida de um homem, a santidade também evolui na vida de uma mulher cristã ou de um homem cristão. Aleluia! Então vamos lá, povo abençoado. Romanos 5,16. Aleluia, aleluia. Romanos 5,16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Aleluia! Então, por meio de uma desobediência de Adão, gerou a morte, gerou o pecado, gerou diabetes, gerou câncer, gerou toda a incredulidade, toda a mornidão, todo o esfriamento da nossa fé, por causa daquele pecado de Adão. Por isso que a terra hoje está atolada no pecado, está atolada nas aflições, está atolada nos seus belos prazeres, nos prazeres físicos dessa terra, que aonde os prazeres dessa terra só te levam ao orgulho, só te levam à cobiça, só te levam ao desejo, e tudo isso maquina a sua mente, trazendo poluição na sua alma, poluição no seu coração. Mas por meio de Jesus Cristo, por meio dele, pelo ato de obediência dele, nos trouxe vida, e por meio do seu sangue é o único suficiente para nos purificar, para tirar toda a poluição da nossa mente, para nos purificar toda a podridão, para nos limpar de todo o pecado, para nos tornar santos, lavados pelo precioso sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é a dádiva. Aleluia!
É a dádiva de Deus, povo abençoado. Essa é a dádiva de Deus. A dádiva de Deus é o arrependimento. A dádiva de Deus é a esperança de nós crermos totalmente nele, confiarmos nele, dependemos dele para a nossa salvação e justificação. Porque é ele que nos justifica. É ele que diz assim: amado pastor Watson, por perseverar na palavra de ordem, eu te guardarei da hora da provação. Por obedecer aos meus mandamentos, eu vou te guardar da hora da provação. Eu irei te ressuscitar, porque este caminho ressuscita o homem. O caminho estreito ressuscita o homem. Mas para você ressuscitar, você tem que estar morto. E se você está morto, você tem que estar morto por meio da cruz, porque a cruz é que te mata. Mata os seus desejos, mata o pecado da sua vida. É por meio da cruz. E sem a cruz não há evangelho, povo abençoado. Sem a cruz, se nós não tivéssemos a cruz aqui de verdade, nós só estaria perdendo tempo na igreja. Eu só estaria aqui pregando em vão aqui para vocês se eu estivesse pregando a cruz. Mas quando eu prego a cruz, é o significado da missão de Jesus, que veio no propósito de nos resgatar. Aleluia! Ele veio na missão de nos trazer a vida eterna. Somente a vida eterna, povo abençoado, ao homem. Porque o homem estava cortado. Observe bem, quando nós tiramos um galho da árvore e cortamos um facão e jogamos o galho no chão, ali o galho permanece vivo. Mas depois de muitas horas, aquele galho começa a cada vez mais abrochar, secar. Assim é o homem sem Deus. Mas Deus foi lá e pegou aquele galho, que significa a oliveira silvestre, e nos colocou na oliveira verdadeira. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Então, povo abençoado, por meio dessa morte de Adão, nos trouxe a morte e fez com que Adão totalmente se tornasse escravizado. O homem, ele se tornou escravo do pecado por meio da morte de Adão espiritualmente, porque a verdadeira morte, povo abençoado, não é aquela que você fica no velório e encontra lá aquele corpo no caixão. A verdadeira morte é aquela que você morre espiritualmente e sai dessa vida, já parte para a condenação. Essa é a verdadeira morte, aquela que você entra no lago de fogo. Mas a verdadeira vida é quando nós recebemos Jesus e morremos por Jesus, porque iremos ressuscitar. Aleluia! Então, povo abençoado, é um caso muito sério, porque nós temos que analisarmos a nossa vida seriamente. Porque nós pode estar à mercê da escravidão, se nós estivermos em desobediência. Porque se nós estivermos em desobediência aos caminhos de Deus, vamos permanecer na escravidão do nosso desejo. Então vamos para João 8. João 8. João 8, 34. João 8, 34. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato... É o 34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aleluia! Se nós dermos lugar para o Senhor, se nós obedecer aos caminhos do Senhor, em obediência de nós levarmos uma vida em santidade, vamos continuar vivos, povo abençoado, e vamos continuar libertos, e vamos ressuscitar com Cristo. Porque se nós continuarmos pecando em desobediência, em rebelião, nos nossos lares matrimoniais, se nós estivermos em conflitos, se em todas as áreas da nossa vida estiver tudo dando errado, esteja certo, isso é consequência do pecado, esteja certo, você está numa escravidão terrível, mas por meio do arrependimento, por meio de você confessar os seus pecados, por meio de você se dedicar a Cristo, Ele pode te libertar, e Ele já te libertou quando Ele morreu na cruz. Ele só quer que você tenha disponibilidade para Ele. Aleluia! Ele só quer que você se disponibilize, Ele só quer que você dedique o seu tempo, o seu máximo para Ele. Em todas as circunstâncias da sua vida,
vida ele só quer entrar e te transformar, porque ele não irá transformar uma pessoa quando ele está com o coração fechado, quando o próprio orgulho que está dentro dessa pessoa barra dele ouvir a mensagem do Senhor, ou o próprio orgulho que está dentro dele é a raiz, é a fonte de todo o mal, dele fazer toda a mentira, automaticamente dele continuar em pecado, em transgressões. Mas se ele der espaço ao seu coração em humildade, Cristo Jesus pode tornar essa pessoa digna para ressuscitar, digna para o Senhor arrebatá-lo, digno para que o Senhor leve para as mansões celestiais, porque Jesus falou: essa igreja eu irei preparar lugar, mas eu virei e buscarei ela. Será que nós estamos sendo esse tipo de cristão, povo abençoado, que estamos à espera ansiosamente pelo arrebatamento? Ou será que nós estamos brincando de ser crente? O momento da verdade, povo abençoado, nós temos que acordar e a morrer todos os dias da nossa vida, um pouquinho de cada vez, porque nós sabemos que nós não vamos chegar a ser santos perfeitamente de um dia para o outro. É um processo, e você tem que encontrar o processo da cruz, e cada dia que passa, morrer todos os dias a sua natureza, para que você chegue na estatura do varão perfeito. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, povo abençoado, nós sabemos que hoje, o que sabemos é que a igreja hoje se desviou totalmente nos caminhos santos do Senhor, porque o que nós sabemos que quando nós falamos da palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai nos encorajar a crucificar a nossa carne. A palavra do Senhor, toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, vai nos encorajar a ter o temor de Deus em nossas vidas, a dirigir os nossos passos em obediência aos comandos dele. Você tem que morrer para nascer um novo ser espiritual. Lembre-se, povo abençoado, que quando Deus pegou o homem do pó da terra, criou e formou, e Deus soprou um fôlego de vida, aquele fôlego de vida era o selo eterno. Ou seja, você se torna uma alma vivente. Todos nós aqui somos eternos, todos nós, por causa da nossa alma. Mas a nossa barraca, a nossa carne irá para o pó, voltará para o pó. Mas a alma volta para o dono. E é o dono que irá decidir o destino da sua alma, por meio das suas obras que você praticou aqui na terra. Aleluia! Que obras que você tem feito? Obras santas ou obras injustas? Então nós temos que correr e trabalharmos pela nossa salvação, a praticar as obras do bem, porque Jesus falou: aqueles que tiverem praticado o bem ressuscitarão para a vida eterna. Aleluia! Glória a Jesus. Então nós vamos lá para Romanos 6:20, povo abençoado. Romanos 6:20. E nós éramos escravos por causa do pecado. Cristo Jesus nos libertou a partir do momento que recebemos. Mas isso significa que você estará isento da escravidão. Porque se você voltar ao pecado, você vai continuar sendo escravo do pecado, se você estiver em desobediência. Mas em Romanos 6, no versículo 20, diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Aleluia! Aleluia! Tem coisas na nossa vida, povo abençoado. Quando nós estávamos lá na ignorância, nós era cachaceiro, nós era cachaceiro, corrupto, ladrão, trapaceiro, roubava caneta na escola, praticava todo tipo de loucura em cima dessa terra. E quando nós não éramos servos da justiça, essas coisas, quando nós somos nascidos de novo e recebemos Cristo Jesus, nessa caminhada cristã, essas coisas nos envergonham, povo abençoado. Porque quando eu estava lá na ignorância, eu poderia muito bem receber a Cristo, mas eu estava na ignorância. Então Cristo Jesus só te pede para que você não volte aos pecados da escravidão, mas que você continue avançando para a frente. Que fruto nós colhemos quando nós estávamos lá na ignorância? Que frutos nós colhemos? Que fruto que nós colhemos das prostituições que fizemos no passado? Nada! Somente que direcionaram para a morte. Somente isso, povo abençoado. E a nossa missão como evangelistas, servos do Senhor, é de levar a mensagem para este povo que está apodrecendo dia por dia dos seus pecados, e levar o sangue para eles, e levar a oportunidade do evangelho para eles. Aleluia! Mas, povo abençoado, que fruto nós colhemos, povo abençoado? Mas quando nós conhecemos agora a justiça, quando nós conhecemos agora
vamos no versículo 21. Que fruto colher então das coisas das quais? Que fruto colher então das coisas das quais você já se envergonha? O fim delas é a morte. Agora no versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade. Aleluia! E o seu fim é a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando nós fomos libertos da escravidão do pecado por meio de Jesus Cristo, agora nós temos que colher frutos por meio da santidade. Nós temos que colher frutos dignos de arrependimento. Se você mentia lá, agora aqui nesse caminho você não mente mais. Se você roubava, você não roube mais. Se você está vivendo uma vida aqui uma vida aqui muito séria para ser arrebatada, então você vai se dedicar ao máximo de não cair. Você vai continuar em vigilância, em oração, em jejum, prática, em vida, em sacrificial. Aleluia! 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 A vida eterna está à nossa disposição. No arrebatamento não vai ser arrebatado as pessoas que continuam vivas aqui, aqui na terra pisando. O arrebatamento só vai levar pessoas que já morreram para o seu eu, para o seu ego, para as suas vontades, em que não tem mais desejo por este mundo e só quer subir. Só vai levar pessoas mortas, crucificadas na cruz, porque essas pessoas já nasceram de novo. Aleluia! Aleluia, povo abençoado. Eu era um católico, povo abençoado. Aqui nesse caminho tudo é novo para mim, porque só tenho 2 anos e pouquinho de crente. Eu era católico daqueles que odiava mesmo, odiava crente, odiava. Mas naquela ignorância, povo abençoado, adorando imagem, fazendo aquelas 10 orações, 30 orações de Pai Nosso, de Ave Maria. Aquilo ali era só perca de tempo. Que fruto que eu colhi daquelas obras? Só colhi morte. Aleluia! Porque eu adorava Maria, mas eu sei que Maria morreu e quem ressuscitou foi Cristo. Maria não morreu por mim, mas Cristo morreu por nós. Aleluia! E agora nós temos a ressurreição da vida eterna. Porque quando eu olho nas Escrituras e eu olho para ela e vejo que o Senhor Jesus é o meu advogado, Ele é o meu intercessor, Ele é o que intercede por mim lá no trono, no conselho de Deus. Então, verdadeiramente, este é o caminho, Deus. Porque quando o povo abençoado, quando eu estava na cegueira e fui libertado, agora eu só tenho que agradecer a Cristo todos os dias da minha vida. Todos nós temos que agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Porque é Ele que nos alimenta, é Ele que nos ressuscita todas as manhãs. Pense bem, quando você dorme, você está morto. E quem vai te acordar é Deus. Aleluia! Quem vai te alimentar é Deus. Temos que ser gratos a Deus todos os dias, porque Ele nos direcionou para o Evangelho da verdade. Ele não nos direcionou para o Evangelho da morte, onde as pessoas estão idolatrando a ídolos, onde as pessoas estão idolatrando ao Evangelho da prosperidade, onde não leva ninguém a ser libertado, mas Ele te direcionou para o único caminho, o caminho em que você tem que trilhar, de arrependimento, santidade, purificação dos seus pecados, a justiça, o arrependimento, a luz na tua vida, na tua alma tem que brilhar. Aleluia! Porque Deus é luz, nele treva nenhuma habita. Então nós temos que ser diferença como cristãos. Aleluia! Temos que ser diferença, povo abençoado, neste mundo que está totalmente cheio de idolatria e cheio de trevas. Hoje as pessoas adoram ídolos, adoram pessoas que já morreram. Osama Bin Laden já morreu, Buda já morreu, Hindu já morreu, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ressuscitou. O único que ressuscitou, o único. E Ele espera que a igreja seja santa, para que Ele leve as pessoas que estão morrendo em Cristo junto com a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos para Hebreus, povo abençoado. Hebreus 9. Já estamos finalizando. Aleluia. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 29, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia! Temos que estar aguardando, povo
povo abençoado? Temos que estar perseverando por este caminho, porque a perseverança vai te trazer a salvação, porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que estiver aguardando será salvo, mas aguardando em santificação, ou seja, se purificando cada dia mais, porque a palavra de Deus diz, aquele que é santo se santifique mais, aquele que é justo, cada vez mais, ele se torna a pessoa mais justa ainda mais, mas sempre na humildade, e não um justo orgulhoso, porque Deus gosta de pessoas humildes. Tudo que nós fazemos é nada diante de Deus, nós temos que apenas nos humilhar. A justiça de Deus, quem nos justifica é Cristo, mas quando nós andamos na justiça do Senhor, é aí que nós nos tornamos humildes. Aleluia! Porque o Senhor está aparecendo, povo abençoado. O Senhor está vindo, mas para levar aqueles que aguardam o Evangelho cruz e do sangue, aqueles que tiveram seus olhos abertos, aqueles que seus corações foram circuncidados espiritualmente, porque a circuncisão era física naquela época, mas a circuncisão aqui é espiritual. Ou seja, o próprio Senhor Jesus veio no campo espiritual, a faca foi cortada, tirou a árvore do diabo dentro de ti, foi colocada a árvore da vida dentro do seu coração. Aleluia! A árvore da vida foi plantada no seu coração, que é Cristo Jesus, para te direcionar a uma vida perfeita com Ele. Aleluia! Porque está destinado a morrer uma única vez, depois disso ao juízo. Ou seja, para aquelas pessoas que não receberam o Senhor Jesus, ou seja, para aquelas pessoas que vivem nos seus prazeres, ou aquelas pessoas que estão nessa salvação, que está levando uma vida cristã misturada com pecado, o juízo os aguarda. Se essa pessoa, esse cristão, ou até mesmo nós, temos que fazer uma auditoria espiritual em nossas vidas, te alinharmos as nossas vidas, te obedecermos totalmente ao Senhor nesses últimos tempos que restam, porque os tempos são sombrios e o Senhor Jesus diz para que nós sejamos sempre em alerta, e o alerta é que vai definir a salvação, porque quem estiver na luz vai estar desperto, aleluia, mas quem estiver na escuridão está totalmente dormindo. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja Deus! Aleluia! Então, povo abençoado, é muito poderoso, porque o Senhor Jesus cumpriu sua missão e Ele está trazendo salvação para aqueles que o aguardam. Então nós temos que ser essas pessoas, nós temos que ser esses cristãos, para que nós sejamos participantes do corpo de Cristo junto, e que nós possamos totalmente nos arrepender cada dia mais dos nossos atos, da nossa desobediência, do nosso comportamento mal. Nós somos pecadores, povo abençoado, estamos sujeitos a pecar, mas existe dois tipos de pecado, o involuntário e o voluntário. Ou seja, aqueles que você sabe que é pecado, você vai praticar uma coisa consciente daquilo que é pecado, é esses que você tem que fugir, mas os involuntários não. Os involuntários você tem que estar se arrependendo todo e constantemente diante da sua vida cristã. Aleluia! Porque os pecados involuntários são aqueles pecados que nós pecamos sem querer, ou seja, a nossa carne carnal nos leva a pecar sem querer, numa ira, no estresse, numa situação qualquer. É esse que nós temos que nos arrepender todos, porque somos pecadores. E quando nós nos arrependemos, encontramos o sangue. Quando nós nos arrependemos, estamos morrendo para nós mesmo, dia por dia, e iremos ressuscitar. Aleluia! Aleluia, povo abençoado. Que poderoso evangelho, uma palavra tão purificadora para os nossos corações, e que nós temos que nos lavar todo dia nesse sangue, e que nós temos que nos purificar totalmente em nossos corações, e que nós temos que mudar a nossa conduta. Aleluia. É um grande apelo pelo Senhor por essa geração, povo abençoado. Nós sabemos que essa geração está totalmente morta em seus pecados, e a nossa missão é de levar a palavra, porque a palavra diz: formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Aleluia! Glória a Jesus. Então vamos lá para Romanos 6,9. Romanos 6,9. Romanos 6,9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado, e uma vez por toda, mas vivendo vive para Deus. Ou seja, o próprio Cristo destruiu a morte. O próprio Senhor Jesus derrotou a morte lá na cruz. E é por isso que, por meio da ressurreição, nós vamos entrar no novo céu, na nova terra, onde nós não vamos sentir mais choro, nem lamento, nem diabetes, câncer, morte alguma vai nos tocar, porque nós estamos no corpo de Cristo, somos esposos de Cristo, não considerados. Nós vamos ser esposos a partir do arrebatamento, quando Ele colocar a aliança no nosso dedo. Nós somos noiva, e como noiva nós temos que se portar em temor
e tremor nossa jornada. Aleluia! Nossa jornada cristã. Como noiva, nós temos que ser obedientes. Como noiva, nós temos que ser submissos ao noivo de todo o nosso coração. Amarmos a Deus, esse é o primeiro mandamento. E amar o próximo. Aleluia! Glória a Jesus. Então Cristo derrotou a morte. E por isso nós temos a esperança. A esperança de quê, povo abençoado? Qual é a nossa esperança maior? Vamos em 1 Tessalonicenses. Não, 1 Coríntios 15. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, povo abençoado. Essa é a nossa esperança. 1 Coríntios 15, no versículo 50. No 50. 1 Coríntios 15, no versículo 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Aleluia! E eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus! Na minha outra tradução aqui diz carne e sangue não vai entrar, mas em outra tradução vai dizer assim, que corpos físicos não vai entrar no reino de Deus. Nós sabemos que essa carne está condenada. Nós sabemos que essa carne não vai entrar no reino dos céus. Somente o que está no interior dentro de nós, o Espírito Santo. É ele que será arrebatado. É ele que está sendo gerado na sua vida cristã todos os dias. Plantando no seu terreno, todo dia ele está plantando lá a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, a amabilidade. Esses frutos estão crescendo. Todos os dias um fruto é gerado na sua vida. Aleluia. Mas a pergunta é, será que estamos com o nosso terreno produzindo esses frutos, povo abençoado? É momento de nós analisarmos a nós mesmos, porque a qualquer momento a eternidade pode começar cada um de nós. A qualquer momento nós saímos dessa igreja, ou nós podemos ser atropelados, ou nós podemos, sei lá, finalizarmos a nossa vida. Será que vamos partir dessa vida para o reino dos céus? Porque se nós estivermos em pecado, nós iremos morrer definitivamente. Mas se nós sairmos daqui prontos, seja na morte ou seja no arrebatamento, você estará pronto. A ressurreição nos trouxe esse mistério. Qual é esse mistério? O arrebatamento da igreja. Um evento único em que vai levar pessoas nascidas de novo para a eternidade. Um evento único que vai levar pessoas que são santas e justas. Pessoas que estão se esforçando ao máximo para chegar na perfeição. Porque eu estou na dificuldade. Cada um de nós temos dificuldade. Cada um de nós, Deus nos conhece e sabe as áreas da nossa vida em que nós temos que correr e batalhar pela nossa salvação em santidade e justiça. Mas eu estou me esforçando. Eu estou cada vez mais se esforçando no nível em que o Senhor sabe da minha batalha. Então o Senhor irá te arrebatar, porque o esforço o reino de Deus é tomado por esforço, povo abençoado. Aleluia! Você não pode ficar estagnado, parado, porque se estiver estabilizado, parado, você já não é nascido de novo. Você continua ali, e quando o arrebatamento acontecer, só vai levar pessoas que estão fadigadas, cansadas. Aleluia! Porque há promessas para eles. Aleluia! Há promessas para as pessoas que se arrependem, povo abençoado. Há promessas do novo corpo, do novo céu, da nova terra, para as pessoas que estão de joelho no chão orando: Senhor, me ajude, porque o caminho é muito estreito e eu preciso esforçar o máximo para chegar lá na luz. Aleluia! Glória a Deus! Então, povo abençoado, a última escritura em 1 Tessalonicenses 4. Aleluia! Aleluia! 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. No capítulo 4, no versículo 13 de 1 Tessalonicenses: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Lembre-se bem, povo abençoado, num funeral de uma família que é do mundo, das pessoas que é do mundo, é tristeza, é lamento, é choro, por causa daquele funeral, daquela pessoa que nós não sabemos, mas nós sabemos que a vida dele, o testemunho dele foi um ladrão, foi um corrupto, foi uma pessoa maldosa. Aquelas pessoas choram, povo abençoado, porque elas estão na ignorância. O funeral de um
católico, povo abençoado, que é ignorante, católicos ignorantes a respeito daquilo que está diante dos seus olhos quando eles olham para aquele funeral. É tristeza, povo abençoado, é tristeza. Mas um funeral de uma pessoa nascida de novo, de um cristão que morreu, povo, verdadeiramente com Cristo, é motivo de alegria, povo abençoado. Aleluia! O funeral das pessoas que são crentes é motivo de alegria, porque ele está lá no céu, esperando, ele está lá no céu, junto com um rodeado de testemunhas ao redor dele, olhando para nós. Por favor, se preparem em arrependimento, se preparem para entrar no arrebatamento, nós estamos esperando por vocês. Por favor, preparem as suas vidas, eles estão lá rodeados de testemunhas no céu, os mortos em Cristo, os vencedores que já batalharam suas vidas aqui e morreram com Cristo, só está esperando por nós. Aleluia. Não vamos brincar com a nossa salvação, povo abençoado. Vamos ser herdeiros com Cristo por meio dessa mensagem que nos une. A palavra da cruz e do sangue nos une, povo abençoado. Não é o evangelho da prosperidade que causa desunião, onde o A salva, onde B salva, onde C salva, onde a placa de igreja D salva. Mas essa palavra aqui nos une em um só objetivo, em uma só fé, em um só Espírito, que te conduz por um único só propósito: vida eterna. Aleluia! Aleluia, povo abençoado. Então, povo abençoado, em 1 Tessalonicenses, no versículo, continuando a leitura, no versículo 17: depois nós que estivermos vivos, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. No versículo 16: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Versículo 16, vou repetir novamente: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Eles serão dignos da ressurreição primeiro do que nós que estamos vivos. Eles serão levados, eles serão entregues o corpo glorioso para eles, porque eles levaram a vida sacrificial. Eles foram zombados, chicoteados, eles foram zombados no colégio, eles foram zombados no seu trabalho, mas eles estavam sempre ali, no joelho, no chão, em oração, em jejum, em santificação, em arrependimento, em santidade, em justiça. E no meio da sua caminhada, no meio da trajetória, no fim da sua linha, ele morreu com Cristo, ele venceu a corrida. Nós temos que vencer essa corrida, povo abençoado. Esse é o caminho dos vencedores, não é o caminho de perdedores não, e nem caminho dos que ficam brincando, e nem caminho daqueles que ficam trivializando, mas sim dos vencedores. Aleluia! Paulo estava lutando por esse caminho. Paulo estava esmurrando a sua carne. As outras passagens vai dizer que ele estava esmurrando, ele estava odiando a sua carne. E em Cristo Jesus ele foi chamado de homem de dores. Olha só, povo abençoado, ele era um querido do céu ser chamado de homem de dores. Aleluia! E por meio desse caminho ele venceu. Paulo venceu essa corrida, e nós estamos aqui como os escolhidos, os remanescentes, que a palavra nos uniu. A palavra nos uniu e o único propósito, para que todos nós juntos corramos por esse caminho e vencemos. Porque Jesus falou: no mundo nós teremos aflições, sofrimento, dificuldades, mas nós temos que ter o bom ânimo, a coragem, porque se ele venceu, nós venceremos, porque o Espírito Santo está a nossa. Aleluia! Glória a Deus! Então, povo abençoado, Paulo teve essa visão e se assustou. Paulo teve essa visão e viu essa visão. Meu Deus! Há um povo que será privilegiado sempre do. E esse povo ele viu, povo abençoado, a visão que Deus mostrou para ele, a vida do Senhor. Lembre-se bem que se nós olharmos lá para as leituras de Apocalipse, quem vai amarrar Satanás é o anjo, povo abençoado. Não é o Senhor que vai amarrar Satanás no abismo, não. Mas para a igreja, é o próprio Senhor descerá para buscar ela. O próprio Senhor descerá ela. Aleluia! É o próprio Senhor que vai encontrar a noiva, que está preparada e adornada. Está cada dia mais se preparando o seu linho. Então, povo abençoado, para nós finalizarmos, eu quero passar as considerações para o pastor Adson. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, eu não sou digno de nada. Que o Senhor cresça e nós diminuímos cada dia mais. Nós, por meio da nossa vida, nós damos glória. Glória, 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 glória. Que é isso que o Senhor agrada da igreja. Aleluia! Então eu quero agradecer ao
oportunidade. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. E quero passar as palavras de consideração para o pastor Alisson, para nós encerrarmos este culto maravilhoso. Então nós entendemos que para nós ressuscitar, temos que estar mortos, para nossas vontades. E para nós estar mortos, nós temos que passar pela cruz. Sem cruz não há morte. Mas nós, se estivermos morrendo, então nós estamos seguindo o caminho da cruz. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus.